Olá, meninas! Chegou o nosso dia tão esperado. Bem-vindas à nossa série Por um Coração Consagrado. Nosso primeiro vídeo ao vivo desse ano de 2017. E eu vou ter a oportunidade de compartilhar um pouquinho com vocês sobre as coisas que Deus tem feito na minha vida e poder compartilhar um pouco da palavra de Deus. Se você puder e tiver a oportunidade, escreve pra gente de onde você tá, pra gente saber onde a palavra de Deus, através do nosso ministério, tá alcançando pessoas nesse dia de hoje. Então, eu tenho 5 áreas que eu quero conversar com vocês hoje e poder estar compartilhando sobre o que o Senhor tem feito na minha vida e como a palavra de Deus vai poder abençoar você nesse estudo. Então, deixa eu olhar aqui, a Leidiane está dizendo, não era só 8 da noite? Pois é, Leidiane, são 8 da noite, na verdade, horário de Brasília, né? Isso, são 3 horas de diferença de mim, então ficou mais fácil. Então provavelmente você pensou que era 8 da noite, porque o Brasil tem 2 ou 3 diferentes fusos horários, né? Enfim, a dinâmica vai ser a seguinte: eu vou falar dessas 5 áreas, e depois de falar dessas 5 áreas, eu vou orar e vou poder compartilhar com vocês um pouco do que Deus tem feito. A primeira área que eu quero conversar com vocês é o meu testemunho. Nem todas vocês me conhecem pessoalmente e eu quero compartilhar um pouco sobre o meu testemunho. Eu ouvi pela primeira vez que o Senhor me amava quando eu tinha 12 anos de idade, em um acampamento batista na cidade de Iguatu. Eu sou natural de Juazeiro do Norte, no Ceará, por isso que vocês podem agradecer esse sotaque belíssimo que eu tenho, porque eu sou nordestina com muito orgulho de Juazeiro do Norte. E nesse acampamento eu ouvi falar pra mim que Deus me ama e que Deus se importa comigo. A minha vinda ao amor de Deus, o meu encontro com o amor de Deus, nunca foi aquela coisa chocante, emocionante, de filme que faz chorar. Foi um amor que ele nasceu suavemente. A todas as pregações que eu ouvi, a toda o tempo, eu não tenho um momento que eu posso dizer, poxa, esse foi a minha conversão. Eu fui compreendendo das escrituras à medida que eu fui ouvindo. Então, a partir dali, eu pedi a permissão da minha mãe, eu tinha 12, 13 anos de idade, e eu comecei a frequentar uma igreja batista, da qual eu me batizei e me tornei membro aos 14 anos. E os meus primeiros 8 anos de vida cristã foram no Brasil. Eu fui membro da primeira igreja batista de Juazeiro do Norte. E desde a minha conversão eu sempre trabalhei com a palavra de Deus. Eu ensinava nas salinhas, foi a partir desse momento que eu aprendi as histórias bíblicas para ensinar as crianças, com a ajuda da minha missionária Neuma, que foi quem assim me mostrou as escrituras claramente e me ajudou a desenvolver o dom de ensino, que é o que eu tenho usado, né? Deus tem usado esse dom durante a minha vida cristã. Então, eu vim morar aqui nos Estados Unidos quando eu casei. Eu namorei o meu marido dos 16 aos 22 anos. Nós casamos em 2009 e viemos pra cá. Desde que chegamos aqui, nós servimos ao Senhor em 3 igrejas. Nós servimos numa igreja batista primeiro, e ficamos lá durante 3 anos. Era a igreja que sustentava os pais dele quando ele era missionário no Brasil. E depois dessa igreja, a gente foi para uma igreja não denominacional, onde a gente trabalhou com o ministério de pequenos grupos. E depois, agora, a gente está em uma igreja batista também. E eu estou tentando... Nós estamos no processo de nos tornar membros para eu poder trabalhar com o ministério feminino. O meu desejo seria trabalhar com o ministério feminino, com o cafezinho da tarde e a Bíblia Ilustrada na igreja. Então, esse seria o meu projeto sonho. Então, a primeira área é o meu testemunho.
A segunda área que eu quero conversar com vocês é sobre o cafezinho da tarde, o ministério, como surgiu. Quando eu cheguei aqui, eu tive muita dificuldade de encontrar amigas, de fazer amizades, mesmo tendo a facilidade de conversa, mas a região que eu moro, ela foi colonizada por por holandeses, e eles são muito fechados, muito reservados. Então eu tive uma dificuldade muito grande para fazer amizades. Como eu não trabalhava no Ministério Feminino e tinham poucas pessoas da minha idade na primeira igreja que a gente ajudou, e na segunda, as meninas que eram do ministério que eu trabalhava eram todas solteiras, eu tive uma dificuldade muito grande de conseguir pessoas para conversar e para crescer na fé. Então, eu decidi, em 2013, através da página Mulheres em Apuros, na qual eu ajudei durante, acredito que 6 meses, enquanto a Renata estava no fim da gestação dela, Deus me abriu os olhos e me deu um renovo para eu estar aprendendo mais sobre as Escrituras. Então, eu aprendi sobre as Escrituras de forma dinâmica, onde não apenas eu estava recebendo, mas eu queria de alguma forma ajudar as pessoas através do que eu estava aprendendo. Então eu li livros como Esposa Excelente, Uma Mulher Segundo o Coração de Deus, e para poder ajudar mulheres, já que eu não estava recebendo isso na minha igreja, eu pensei, nossa, deve ter mulheres espalhadas por esse mundo que se sentem tão sozinhas quanto eu. Então eu comecei a escrever livros, comecei a escrever textos desses livros e colocar no nosso site, Cafezinho da Tarde. Eu saí dos Mulheres em Apuros nesse processo, a Renata me encorajou a abrir uma página para eu poder estar expressando e ajudando outras mulheres dessa forma. E o intuito do cafezinho não é substituir o Ministério Feminino da igreja de forma alguma. O intuito do cafezinho da tarde é, através de estudos bíblicos, capacitar as mulheres que na sua igreja se sentem sós, tanto quanto eu me sentia, e isoladas, que não têm esse acompanhamento, a se tornarem mulheres Tito 2 e estarem admoestando, cuidando, acalentando, amando e ensinando outras mulheres. Então, o cafezinho da tarde nada mais é que uma ferramenta. E quando eu comecei a convidar essas mulheres aqui para casa, a primeira mulher que eu convidei foi a minha amiga Jen, da qual eu tenho feito cafezinho com ela nesses últimos 3 anos. Eu estava 7 meses grávida da minha filha, Bela, e agora ela já tem 3 aninhos. Então, eu já tive ao torno, eu acredito que umas 20 mulheres, diferentes mulheres que vieram para minha casa para cafezinho da tarde, ao longo desses 3 anos. O site eu abri para que esses estudos possam alcançar mulheres no Brasil também, já que eu não via uma abertura. Eu já vi muitas páginas sobre teologia, muitas páginas sobre ensino da feminilidade, só que eu não tinha visto nada com o intuito de encorajar mulheres a serem encorajadoras, a amarem, a cuidarem e a estarem envolvidas e liderando ministérios femininos na sua igreja local. Então o cafezinho veio como ferramenta para isso, para que eu possa estar compartilhando o pouco que eu tenho aprendido com essas mulheres. O nosso cafezinho, o nosso site surgiu no ano de 2014, então a gente já vai fazer 3 anos agora em 2017. A página está no ar, www.cafezinhodatarde.com. E nós temos vários estudos. Esse é o segundo ponto que eu toquei para vocês, é sobre o Ministério Cafezinho. Ao longo desse tempo, Deus nos deu várias colaboradoras. Hoje, nós temos 2 que estão permanentes comigo na página. Uma é uma amada que eu discipulei através do Ministério Cafezinho da Tarde, o nome dela é Carol. E a outra, ela mora no Brasil. E a outra é a Sininha, que ela reside em Portugal. E ambas têm sido meu braço direito e esquerdo no ministério, me ajudando e me encorajando nesse processo. O terceiro ponto que eu quero falar com vocês é sobre o Por um Coração Consagrado, como surgiu. Então, como eu falei para vocês, em 2013 eu fiz 14 anos na fé e eu morria de vergonha porque eu nunca tinha
proposto no meu coração ler as escrituras de forma intencional. Nunca. Eu abri a Bíblia, li um salmo, lia um livro, lia outro livro, lia um livro sobre os livros da Bíblia, mas nunca intencionalmente abrindo a palavra de Deus e lendo. Em 2013, quando eu tive o meu reavivamento espiritual, Deus falou ao meu coração para eu estar propondo no coração aprender de Deus. Nessa época, eu decidi, então, ler a minha Bíblia em um ano. Aquele projeto que normalmente muitas igrejas oferecem, né? O calendário de leitura anual. Foi o primeiro ano de vida da minha filha. Foi muito difícil, gente. Muito difícil mesmo. Porque como é uma leitura muito avançada, no sentido de quantidade de capítulos, para uma pessoa que nunca teve o hábito de ler, então, para mim, foi assim... complicadíssimo, mas eu lembro que tinha dias que eu não lia durante 3 dias, e daí eu tinha que ler 10 capítulos num dia só. Mas Deus me deu a bênção de, em dezembro do ano de 2014, eu ter lido a minha Bíblia pela primeira vez. Que alegria foi poder ter isso no meu coração, não como um orgulho de vaidade, mas como uma alegria de saber que eu já tive acesso a toda a palavra de Deus através das escrituras. Isso para mim foi maravilhoso. Então, para o ano de 2015, eu decidi adotar outro método de leitura, onde eu estudaria minuciosamente os textos. Já que eu não leria tão rápido, eu estaria lendo os textos de forma intencional e aprendendo. Daí eu utilizei a minha Bíblia, vou mostrar para vocês aqui. Essa foi a Bíblia. A Bíblia, a primeira vez que eu li foi em inglês. Foi uma Bíblia com letra grande, uma letra gigante, já que eu não tinha acesso a comprar uma Bíblia com letra gigante em português. Eu li em inglês. Essa, a segunda vez que eu li, eu tô lendo, na verdade ainda, por essa Bíblia aqui, que eu até coloquei na nossa lista de livros. A Bíblia da Mulher, tá vendo? A minha, essa daqui, ela foi pela Mundo Cristão, pela Sociedade Bíblica do Brasil. E ela tem muitos estudos e também tem, vou mostrar para vocês aqui, anotações sobre os textos, ó. Aqui embaixo, ela é toda comentada. Então, eu comecei, tem no site do Cafezinho, para quem tiver o interesse de fazer isso, viu? Eu imprimi, ó, o plano de leitura bíblica em 2 anos. E daí eu comecei a ler, ele é mais leve. Então, ele tem um capítulo, normalmente, e tem um texto dos salmos, ou então ele... Vou mostrar aqui pra vocês. Olha aqui, ó. Você coloca a data, aí ele tem o dia da semana pra você ler, você começa na segunda, aí você faz, ele mostra o primeiro semestre, o segundo, primeiro ano, segundo semestre, segundo ano, primeiro semestre, e aqui é onde eu tô, ó. Eu parei no nascimento do meu filho, nesse ano de 2015, e tô retomando agora esse ano, então se Deus quiser para julho, eu vou terminar a minha leitura bíblica em 2 anos, então eu vou ter lido a minha Bíblia 2 vezes. E meu desejo de ler foi poder estar lendo todos esses recursos que a Bíblia tem e ter tido tempo suficiente para ler. Quando eu estava lendo, o que é que aconteceu? Eu bati nesse versículo aqui, ó, vou mostrar para vocês. 2 Crônicas, eu vou até ler nela para vocês verem. Vocês puderem abrir comigo. 2 Crônicas, capítulo 16, versículo 9. Tá aqui marcado, ó. Vou mostrar pra vocês. Eu marquei essa Bíblia toda com marca texto rosa. Diz assim, ó. Porque quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra para mostrar-se forte para aqueles cujo coração é totalmente dele. Gente, isso foi assim como uma flecha pro meu coração. Eu me senti totalmente tocada e comovida por essa referência, por a ideia de que o Senhor está procurando na terra toda
E ele vai me fortalecer se o meu coração estiver totalmente dedicado a ele. Nessa época, eu li esse texto mais ou menos no segundo semestre, no primeiro semestre do ano de 2015. E eu já estava querendo fazer alguma coisa que eu poderia para utilizar uma Bíblia, que aí é onde eu entro com a segunda Bíblia do nosso plano que eu coloquei para vocês. Eu ganhei essa Bíblia aqui da nossa... Vou mostrar aqui para vocês, a minha. Da nossa parceira, a Livraria Conteúdo, na região do Cariri. E a minha amiga Daniele me deu essa Bíblia de presente para uso no cafezinho da tarde, quando eu fui para a conferência da USAFEC, União Auxiliadora... Ai, gente, agora eu não lembro. Alguém me lembra qual é a sigla da USAFEC para as mulheres que não são da Igreja Batista? É União da Sociedade Auxiliadora Feminina do Cariri. É isso. É a reunião de mulheres das igrejas batistas da região do Cariri, que é no interior do Ceará. Eu fui falar para elas sobre encorajamento. Eu fui para a reunião delas no início do ano de 2015. E lá a Daniele me presenteou com a Bíblia. Essa Bíblia aqui, gente, ó. Bíblia de Estudo da Mulher de Fé, da editora Vida. Então, eu fiquei encantada, principalmente com o tamanho da Bíblia, né? Ela não é uma Bíblia pequena, ela é uma Bíblia de um tamanho bom, um tamanho considerável, ela é pesada, mas eu fiquei assim apaixonada por a Bíblia. Como eu já estava lendo a Bíblia de 2 anos naquela, eu queria começar com essa agora em 2017, porque o meu estudo de 2 anos só terminaria no fim de 2015, não, de 2016, porque eu comecei em 2014. Foi isso? Não, 2015, 2016, 2016, 2017. Eu comecei no começo de 2015 e terminaria agora em 2017. E eu comecei a pesquisar, gente, formas de estudar as escrituras de uma forma criativa. Foi logo nessa época que explodiu aqui nos Estados Unidos os livros de colorir. E as empresas cristãs começaram a fazer livros de colorir cristãos. Então eu olhava online e eu vi um novo tipo de estudo das escrituras que aqui nos Estados Unidos ainda é novo, chamado Bible Journaling, que não tem uma tradução específica para português. Seria agendamento bíblico, se você fosse traduzir ao pé da letra. E onde as mulheres tinham uma Bíblia, que as laterais eram totalmente livres, a Bíblia era em uma coluna, o texto, e elas desenhavam e escreviam coisas, anotações na Bíblia. Gente, eu me encantei por aquilo, eu disse que coisa linda, e comecei a procurar se no Brasil tinha alguma coisa assim. Eu não encontrei nada. Também nessa época, eu comecei a pesquisar sobre a questão do... na Bíblia, tanto colocando do lado formas de estudo bíblico que eu poderia estar utilizando marcações para personalizar e gravar na minha Bíblia todos aqueles estudos que eu fiz para o cafezinho nos últimos 3 anos. Como encontrar na Bíblia os versículos de alguma forma que quando eu abrisse a Bíblia e visse, eu saberia exatamente em que estudo aquele versículo se encaixou. Daí eu conversei com algumas amigas minhas do Brasil e perguntei a elas, eu estou planejando alguma coisa nesse sentido, vocês teriam interesse? Eu posso lembrar de 5 pessoas que na época me encorajaram a fazer. Foi a Anne Bibiano, do Cariri, ela é esposa do pastor... Ai, Anne, se você está assistindo, lembra o nome do teu marido para mim? Eles estão em São Luís agora. A Anne Bibiano, deixa eu ver quem mais. A Sara Reis, a Dayana e a Dona Marta. As 4 super me encorajaram a fazer esse estudo. E
eu falei pra elas, olha, o que eu posso fazer pra vocês é o seguinte, eu vou fazer pra mim o estudo, e daí eu posso fazer de alguma forma que eu possa mostrar pra vocês o que eu tô fazendo. Daí eu criei o vlog de Bíblia de Estudo da Mulher de Fé. Eu nem tinha um nome pro estudo ainda nessa época. Foi aí que eu comecei a fazer todos os tutoriais que eu ia aprendendo, à medida que eu ia aprendendo. Tutorial de pintura, tutorial da capa da Bíblia. Tem um tutorial lá, vou mostrar pra vocês aqui, ó. Essa capa da Bíblia, fui eu que fiz. Ó, vocês estão vendo? Ela é toda de patchwork. Foi eu que fiz pra minha Bíblia. E daí eu mostrei como fazer, inclusive à mão, se você não tem máquina. Daí elas foram comprando material também. E juntas no meu Facebook pessoal, eu comecei a compartilhar essas coisas e colocar... Ai, deixa eu avisar ele pro meu marido. Vocês me dão um segundo aqui, gente. Meu marido tá fazendo pudim. Eu vou avisar pra ele que... Ai, ele ouviu. Amor, você ouviu? Amor? Cheguei. Chegou? Pera aí, gente. Daí eu comecei a organizar tudo, gente. Tudo do começo. Aí, ó. União da Sociedade Auxiliadora Feminina do Cariri. Muito obrigada, viu, Luciene? Muito obrigada. Daí eu comecei a organizar tudo. O que eu ia estudar, como eu ia estudar, procurar tipos de estudo bíblico online, material para pintura, livros base para os estudos que eu já tinha feito e escrito em formato de cafezinho da tarde, colocar esses estudos em tópicos. E tudo isso eu fiz agora, nesse ano de 2015, que foi um dos anos mais críticos da minha vida, no sentido de físico. Gente, eu não parei de ficar doente durante 14 meses. Foi assim, um baque depois do outro. E Deus usou para a glória dele, porque nesses baques, um deles quando eu estava grávida, eu não conseguia andar, porque o meu quadril, ele amadureceu, né? Muito rápido por conta dos hormônios, e aos 5 meses de gravidez, eu não conseguia andar de tanta dor, porque o quadril mexia e estava solto. Então, eu fiquei muito tempo sentada pintando, porque eu não tinha outra coisa para fazer, né? Eu não podia ficar andando, mexendo. Enfim, sei que eu organizei isso tudo e coloquei no cafezinho para quem tinha interesse. Graças a Deus, a gente teve a oportunidade de ir atrás dessas coisas e colocar. Eu já tinha muitos estudos feitos e comecei a adquirir livros. Essa é a parte 3 que eu quero conversar com vocês. O terceiro ponto é esse. O Por um Coração Consagrado, ele é um estudo como nenhum outro. Aqui nos Estados Unidos e no Brasil. Ele é pioneiro em ambos os países. Aqui nos Estados Unidos, você pode comprar estudos para pintar. Muitas vezes as figuras não se relacionam ao texto bíblico. Então, o Por um Coração Consagrado, não. Eu procurei legendas que você pode fazer para quem não tem a habilidade motora mesmo, coordenação motora para desenho. Você pode fazer as legendas pequenininhas para os estudos. Os livros são separados todos para confrontar vocês, mostrar, expor o papel da mulher na igreja, na sociedade, no lar e as virtudes bíblicas. Então, ele é um estudo completo no sentido de tópicos, né? Ele abrange qualquer tipo de mulher, não apenas a mulher casada, mas a mulher que Deus criou. Para que Deus criou essa mulher? Então, pronto, essa é a primeira coisa que eu quero conversar com vocês. Eu já falei sobre o meu testemunho, já falei sobre o Ministério Cafezinho e já falei sobre o Por um Coração Consagrado. Primeiro estudo bíblico ilustrado no Brasil. Agora eu quero conversar sobre o estudo em si, certo? Como eu mostrei para vocês, tem vários vídeos, tanto no Facebook como no YouTube. Caso você tenha dúvidas, dá uma olhadinha nesse acervo de vídeos que a gente já tem, para você ver se você consegue esclarecer um pouco. Hoje a gente vai abordar 2 temas. A gente vai abordar o tema relacionamentos no lar, o subtema sarando feridas do pecado familiar e o tema recuperando esperança
e entrega. São os dois que a gente vai estar abordando na Bíblia, certo? Eu quero mostrar para vocês uma coisinha. Deixa eu ver aqui o livro, onde foi que eu coloquei. Pronto. Eu vou fazer um cafezinho com vocês do mesmo jeito que eu faço com as mulheres aqui em casa. Eu oro, é a primeira coisa. Depois, eu converso com elas sobre a leitura. A gente lê alguma coisa junta, separado, eu e a Jen. Ou quando são mulheres que eu não tenho um cafezinho regular, eu só converso sobre alguma coisa que Deus tem me tocado e peço para ela conversar se Deus tem ensinado a ela alguma coisa nesses últimos dias e a gente conversa. Eu quero orar primeiro com vocês, depois eu vou mostrar o livro que eu vou estar usando como base e vou entrar na parte do estudo mesmo. Vou orar com vocês agora. Senhor Deus, nós viemos diante de Ti hoje colocar nas Tuas mãos o nosso coração. Meu Deus, sonda esse coração, vê o que tem, se há algum caminho mau, nos ajuda a enxergar esse caminho. Meu Deus, nos ajuda a estar fazendo a Tua vontade, a enxergar o que é a Tua vontade, para que a gente possa Te agradar, meu Deus. Nos fortalece, Senhor. Nos fortalece à medida que o nosso coração se torna totalmente dedicado a Ti. Em nome de Cristo, nós Te agradecemos e Te pedimos por isso. Todos nós, Senhor. Amém. Então, meninas, vou beber aqui mais um pouquinho de água e a gente vai conversar sobre o livro. O livro que a gente vai estar utilizando são vários livros que eu tenho selecionado. Quando você vai no nosso fichário, nas páginas do fichário, você vai encontrar essa daqui. Vou mostrar para vocês, para quem ainda não imprimiu. Livros base para a série. A gente tem 19 livros que a gente está usando para a série. Esse livro é o livro 13. Em inglês, o nome dele é When Your Husband is Addicted to Pornography, Healing Your Wounded Heart, by Vicky Tide. Em português, quando o seu marido é ou está viciado em pornografia, sarando o coração quebrado. Esse é um tópico que eu tenho percebido que muitas igrejas não utilizam e não tem tocado, pelo menos que eu tenha visto até hoje. E esse livro eu tenho tentado ter vários livros onde eu possa estar trabalhando com as várias mulheres que têm chegado a mim com dúvidas. E esse livro ele é maravilhoso, gente. Ele não trata apenas do coração quebrado pela pornografia do marido ou do filho adolescente. Não é apenas sobre isso. Ele trata do caminho que você e da responsabilidade que você tem diante de Deus para chegar até Deus, para Ele sarar o seu coração. Todas nós, não importa se somos casadas ou solteiras, nós já tivemos o nosso coração machucado por algum membro da família. Seja filho, seja pai, seja tio, seja irmão. Nós já tivemos o nosso coração ferido por alguém. Prima, sogra, mãe. E como sarar esse coração? O que é que a gente deve fazer? Qual a nossa responsabilidade como cristãs para estar sarando diante de Deus? O primeiro capítulo que o livro traz, o nome é Recuperando a Esperança. Esse livro ele é dividido em 6 capítulos de 5 dias cada um. Esse primeiro, ele trata sobre a questão realmente da esperança. Eu vou ler para vocês algumas das anotações que eu grifei, para vocês verem como é interessante. A primeira coisa que ele traz é, quando a gente descobre o pecado, né? Seja uma fofoca, seja uma mentira que alguém contou para você, seja uma traição, a primeira coisa que a gente faz é ficar muita raiva, né? Muita ira e se sentir totalmente abandonada, os sentimentos e o corpo pela pessoa que nos machucou. A gente sente até uma raiva às vezes de Deus, dizendo: meu Deus, o que foi que eu fiz para merecer isso?
uma coisa que o livro aborda bastante, ele diz o seguinte, eu achei muito interessante, que nós devemos ser gratas a Deus por brilhar a luz dele no pecado, para que o pecado seja tratado. Porque a partir do momento que a gente não sabe do pecado, a gente vai viver a vida toda no erro. Ou a pessoa não vai ser confrontada, ou as consequências do pecado podem ser ainda mais desastrosas. Então, a partir do momento que o pecado é visto, que você descobre, pode ser tratado, pode ser restaurado, pode ser sarado. E eu achei muito interessante, mesmo que gere um efeito dominó da dor e da ferida que vai causar. Então, essa foi a primeira coisa assim, que me tocou muito nessa parte, né? Foi essa questão de Deus, da verdade que não foi revelada. Através de Deus, através da graça de Deus e da misericórdia, a gente pode ter essa verdade. A segunda coisa é sobre a necessidade da esperança. Mesmo que a gente se sente totalmente abandonada e sem esperança, o Deus, ele vai prevalecer. Então, é uma verdade absoluta. Não é algo que depende de alguém, ou depende se a pessoa que lhe machucou vai se arrepender ou não. Deus, ele é absoluto. A vontade de Deus é absoluta. Então, a gente leu essa semana em Romanos 8:28 que tudo coopera para o bem. Deus coopera em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Então, não significa que sempre vai estar tudo joinha na sua vida. Você não vai ter problemas, ninguém vai lhe machucar. Não é isso. Mas, através desses machucados, a vontade de Deus vai prevalecer. Deus vai prevalecer. Essa é uma das coisas sobre precisar de esperança. Querendo ou não, tendo ou não esperança em Deus, tudo vai continuar cooperando para o bem daqueles que amam, porque é uma verdade absoluta, na promessa dele, ele não mente. Então, essa é uma coisa maravilhosa sobre isso. Mesmo que tudo estiver sem esperança, tem sempre a esperança em Jesus. Deixa eu pegar aqui para vocês. Na verdade, a real restauração não pode ocorrer até termos um coração quebrantado e arrependimento. Ele traz para aqui, nessa referência, o texto de Oséias, que a gente viu, né? Oséias 2, que trata sobre Gomer. Oséias era um profeta e Deus falou para Oséias casar com uma mulher que se tornou, na verdade, uma total infiel ao casamento com Oséias. E Deus usou isso para a restauração de Israel, como exemplo de Israel, que é o povo escolhido dele, para Cristo, né? Para Deus. Então, a fidelidade de Israel foi totalmente quebrada para Deus, como a fidelidade de Gomer foi quebrada para Oséias. E isso foi usado para mostrar ao povo. Então, Deus usou Oséias, usou Gomer, mesmo em meio a um lar totalmente desestruturado pelo pecado, que naquele caso foi um pecado sexual, mas que poderia ser qualquer outro pecado, né? Deus, o poder restaurador de Deus, não há limites para qual pecado. Não existe pecadinho e pecadão. Existe consequências diferentes para diferentes tipos de pecado, mas a quebra do relacionamento com Deus é o mesmo, né? O pecado é uma quebra da confiança e do relacionamento com Deus. E com a pessoa que você está pecando também, né? Ou que pecou contra você, nesse caso. Porque também tem o caso de não apenas alguém pecar contra você, mas você ter pecado contra alguém. Tem isso também, né? Deixa eu pegar aqui. Tô olhando aqui as referências para mostrar para vocês. Ele fala aqui, ó.
ele tem um propósito, Deus sempre tem um propósito para a dor que você está experimentando. Ou ele nunca teria permitido a dor. Então, ele não permite nada que não tenha um propósito. A referência, 1 Coríntios, não sei nem se eu coloquei essa referência pra gente. Acho que eu não cheguei a colocar. Ele diz que Deus é fiel. 1 Coríntios 10, 13. Vou abrir essa daqui pra vocês. 1 Coríntios 10, 13. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, ele mesmo providenciará um escape para que possam suportar. Então, ele é fiel, ele não vai nos abandonar. Mesmo que a pessoa que nos machucou seja infiel ou haja com infidelidade. Outra coisa interessante é que você vai estar experimentando um verdadeiro processo de luto. Luto não apenas pelo relacionamento quebrado, mas pela identidade da pessoa que lhe machucou sumir. Então, é como se você não conhecesse a pessoa que lhe machucou, né? Porque você depositou nessa pessoa confiança e a partir do momento você só perde a confiança de alguém que você confia, né? De alguém que você conhece. Então, você não vai confiar em alguém que você não conhece. E a partir do momento que a pessoa lhe machuca, você perde a confiança e aquela identidade de quem você ama, ela se espatifa, né? Igual um vaso quebrado. E para reconstruir agora, como é que faz? Então, o texto, ele trata sobre isso. Ele trata desse processo de luto que a pessoa que é ferida passa. E ele traz vou mostrar aqui pra vocês. Vou pegar aqui. Marcos 14, 34. Ele traz sobre o sofrimento de Jesus, né? Aí Jesus fala o seguinte pra eles. Minha alma está tão dolorida a ponto de morte. E ele faz um paralelo como a gente se sente quando alguém nos trai, quando alguém nos machuca, quando alguém nos pisa, ao ponto, a nossa dignidade, a nossa integridade, ao ponto de esmagar. Então ele traz o paralelo a Jesus, que Jesus conhece a nossa dor. Né? Ele fala que Jesus fala, minha alma está tão doída a ponto de morte. E é assim que a gente se sente, né? Quando a gente é machucado. Daí ele fala, eu quero ler esse capítulo para vocês. Diz assim, ó. Uma coisa é certa no nosso coração, que a gente tem planejado e feito criado expectativas para qualquer relacionamento na nossa vida. O nosso casamento, a nossa criação de filhos, a nossa criação de netos, como os nossos pais, até mesmo, a gente tem aquela ideia dos nossos pais e acha que eles são, às vezes, perfeitos, mas todos são pecadores. Aí ele pergunta, será que nós estamos dispostos a colocar a agenda de como nós planejamos a nossa vida e aceitar o que Deus tem colocado no nosso caminho? É uma pergunta que ele faz e eu deixo em aberto para vocês. Será que a gente é capaz de fazer isso? O versículo que eu quero muito ler para vocês. Salmos 34, versículo 18. Se você puder abrir as escrituras. Salmo 34, versículo 18. Diz o seguinte. Essa foi uma das primeiras páginas que foi a primeira ilustração que eu fiz. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Salmos 34, versículo 18 e 19. Fiz um guarda-chuva. Conseguem ler? Adversidades, o Senhor livra de todas. E o versículo diz o seguinte.
O Senhor está perto dos que têm um coração quebrantado e salva os de espírito abatido. Então ele fala de, não importa o que quebrou esse coração, não importa quem quebrou seu coração, mas ele fala que o Senhor, ele está perto e o Senhor salva. E nós sabemos que as promessas de Deus não mentem. Então esse texto, ele falou muito ao meu coração e ele foi uma bênção, um refrigério para mim ao ler, porque, como eu falei, independentemente de quem nós somos, independentemente do que a gente passou na vida, todos nós já tivemos o nosso coração quebrado um dia. E apenas o Senhor é capaz de remendar esse coração. A gente pode tentar procurar em qualquer outro lugar, mas apenas o Senhor vai ser capaz de nos dar a verdadeira paz. Esse foi a primeira parte, né, o primeiro tópico, que é recuperando a esperança. Aqui atrás, nas anotações, você vai encontrar coisas que, quando eu li, me tocou muito sobre o texto. O Senhor me faz conhecer os seus caminhos e me ensina sobre eles. Quando conhecer, Ele me guia para caminhar neles. Salmos 25, 4 e 5. O Senhor é a minha força e proteção. Meu coração, ao confiar nele, encontrará felicidade. Pois nele serei socorrida. Eu o louvo por isso. O que eu encontrei em Salmos 28, 7. A aflição do presente está nos preparando para o peso da glória eterna, que é incomparável. 2 Coríntios 4 e 17. Então, esses são alguns dos versículos que a gente viu nesse primeiro capítulo, sobre recuperando a esperança. A necessidade de colocar a nossa esperança naquele que nunca vai falhar. Enquanto a nossa esperança e nossas expectativas estiverem nas pessoas desse mundo, a gente nunca vai ser feliz. A nossa real esperança tem que estar no Salvador eterno, no nosso glorioso Deus. Porque Ele é o único que nunca vai nos abandonar e nunca vai voltar atrás, e a palavra dele nunca vai ser quebrada. Isaías 43, versículos 1 e 3. Isaías 43, versículos 1 a 3. Diz o seguinte, deixa eu pegar aqui. Mas agora assim diz o Senhor, aquele que o criou, ó Jacó, aquele que o formou, ó Israel. Não tema, pois o resgatei. Eu o chamei pelo nome. Você é meu. Quando você atravessar as águas, eu estarei com você. E aqui ele não está falando de pocinha de água, não, gente. Está falando de rio, está falando de correnteza. Eles não o encobrirão. Quando você andar através do fogo, não se queimará. As chamas não o deixarão em brasas. Pois eu sou o Senhor, o seu Deus, o Santo de Israel, o seu Salvador. Dou o Egito como resgate para livrá-lo. A Etiópia e Sebá em troca por você. Então Deus afirma que me criou e me formou e diz para não ter medo. Pois quando eu passar pelas piores provações, elas não me consumirão. Ele me chamou pelo nome e me diz, você é minha. Você não será agoniada, né? Uma forma de falar do Nordeste. Você não será agoniada, a ponto de elas serem maiores que você. Eu sou o Senhor, seu Deus, Santo e Salvador. Então, esse foi o primeiro estudo, recuperando a esperança, a necessidade de colocar a esperança no foco correto, que é no Senhor. O segundo estudo, ele é sobre entrega. E ele trata tópicos específicos que você precisa entregar ao Senhor para que Ele possa sarar seu coração. Se você tiver o seu coração tão fechado e tão embarreirado que você não expõe o que você sente ao Senhor, como é que Ele vai lhe curar? Não vai ter como. Qualquer remédio que você coloque, Ele só vai curar se Ele tiver acesso à ferida. Você não pode curar nada no seu corpo se você não colocar o remédio na ferida. O que ele coloca aqui
Ai, deixa eu mandar aqui a mensagem. Só um segundo, gente. Só dizer pro meu marido que o bebê acordou. Um agradecimento ao meu marido que está cuidando do bebê, das crianças, para eu poder ensinar para vocês. Pronto, ele vai saber que o bebê acordou. Versículos para ler, meditar e ilustrar. 1. Largue o sentimento de querer agradar. Aqui, nessas referências, a gente não tá falando de querer agradar, de ser uma pessoa apenas agradável. Não é isso. É você sempre querer agradar as pessoas ao ponto de que você vai ficar segurando o pecado que elas fizeram contra você e não vai confrontar, não vai conversar. Eu até coloquei aqui: peça a Deus que te restaure a quem você era antes do pecado te ferir. Que eu possa enxergar o meu real valor de acordo com as verdades divinas. Então, às vezes, a gente ama tanto as pessoas que estão ao nosso redor que a gente esquece quem realmente a gente devia estar agradando. Para segurar essas pessoas, a gente acha que a gente pode engolir qualquer sapo, qualquer pecado, e não é assim. A gente deve confrontar sempre com amor e sempre utilizar a palavra de Deus de forma sábia. Porém, o nosso real valor está em Jesus, não está no que as pessoas pensam da gente. Então, essa é o primeiro ponto que a gente tem que entregar para Cristo, né? Deixar ele tocar a ferida. Poder parar de querer agradar as pessoas ao ponto de não tratar pecados em relacionamento. 2. Largue mão do controle. Isso é muito difícil, né? Pelo menos pra mim. A gente sempre tá achando como as pessoas deveriam nos tratar ou como as pessoas deveriam chegar a nós e conversar. Então, às vezes, não é nem pecado, né? Foi apenas um desentendimento, mas a gente tem a expectativa tão alta nas pessoas que o nosso coração acaba não sendo... Como é que eu vou colocar? O nosso coração acaba não sendo ferido, mas as nossas expectativas são feridas. A pessoa, às vezes, nunca nem fez nada, mas a gente tem uma expectativa tão alta daquela pessoa que a gente acaba por se ferir, porque as expectativas foram quebradas. A oração foi a seguinte: que Deus me ajude a entregar o controle da minha agenda e expectativas a Ele e à sua vontade. Largue mão do medo. Gente, o medo. Muito medo de confrontar quem te machucou e perder essa pessoa. É muito complicado. Eu quero ler umas referências para você com relação ao medo. Deixa eu abrir aqui. Foi um capítulo muito interessante que eu li. Aqui, ó. Medo é o que acontece quando nós não olhamos de forma profunda no que nós estamos sentindo e determinamos se é certo ou não o que a pessoa está fazendo com a gente. A gente tem tanto, como eu falei, tem tanto medo de perder que acaba não confrontando pecados. Acaba deixando os pecados. Eles nunca vão ser sarados, gente, porque a gente não está confrontando, a gente não está entregando a Deus. A gente não está confiando que Deus está no controle. Então, quer dizer, quantas mulheres que a gente pode pensar que, meu Deus, estão com relacionamentos quebrados no lar porque elas não têm coragem de conversar com o marido. Ou elas têm medo de que o marido mostre a ela que ela está pecando e tem medo de perder o marido. Quantas mulheres que não conversam com filhos adolescentes por medo, porque infelizmente o adolescente está naquela fase rebelde e ela tem medo de prejudicar mais ainda
Então, assim, gente, a gente tem que ser muito sábia na forma de agir. Mas o medo, ele paralisa. O medo, ele nos faz não amar. Porque a gente sabe que a ausência do amor dá o medo. Não é? Tá na Bíblia. Então, eu tenho aqui outra frase que eu quero ler para vocês. A fé radical começa quando nós colocamos os braços nos braços do Senhor e Ele nos vê e a gente mira e pula nos braços do Senhor, porque apenas Ele pode nos segurar com força suficiente para que a gente não caia. Então, qualquer relacionamento na nossa vida, os nossos filhos, o nosso casamento, relacionamento com os pais, com as avós, com primos, nenhum desses vai nos segurar a ponto da gente não cair, né? E todas as pessoas são pecadoras. Então, não vai ter como você ter uma esperança, uma base, se você continuar segurando. Então, a gente já tem aqui, abrir mão do sentimento de querer agradar, porque a gente só pode... só tem uma pessoa que merece a gente fazer isso, é Deus. O controle, Deus está no controle. Essas referências aqui falam isso, que Deus está no controle. Então, não você. Então, a partir do momento que você ficar continuando achando que você tem que ter o controle da sua vida, você não vai sarar. Porque as expectativas estão no lugar errado. E o medo, né? O medo paralisador. Aqui eu coloquei: Deus, me ajuda a enumerar os meus medos, que a tua graça seja sentida e que eu possa confiar na sua suficiência. Então, se você puder fazer esse exercício essa semana, tá enumerando os seus medos e pedir a Deus para Ele sarar esses medos, seria assim excelente para você. Seria uma coisa excelente para você fazer e criar esse relacionamento com o Senhor. Ah, gente, esse próximo, largue mão da culpa. Quanta gente, inclusive eu, se culpa por tudo. Pensa que a queda do mundo foi sua culpa. Gente, nem todo pecado que as pessoas cometem contra a gente foi culpa nossa. Alguns sim, alguns a gente até teve até uma responsabilidade. Mas às vezes não, gente. Pessoas que foram machucadas pelos pais, pelos tios, pelos avós. Pessoas que foram traídas pelo marido. Pessoas que foram... os filhos entraram em drogas. Gente, nem sempre isso, a culpa é sua. E muitas vezes não é, mas o pecado e Satanás, ele é tão astuto que ele faz a vítima se sentir culpada pela agressão, pelo que aconteceu. Então, esses versículos aqui, eles tratam disso, eles tratam dessa culpa mentirosa que a gente acaba colocando no nosso coração. Como o livro ele é voltado principalmente para essa parte da pornografia, ele traz da mulher que foi machucada pelo pecado do marido, né? Com relação à pornografia, com relação a qualquer desse sentido, do sentimento dela se sentir menos e se sentir culpada e não se sentir suficiente. Esses versículos aqui, eles tratam bem nesse foco, que nós somos criadas para agradar a Deus. E nossa função como mães, como esposas, como amigas, como filhas, é estar colocando diante de Deus quem nós somos criadas para ser. Então, não é porque essa pessoa pecou contra você que ela vai estar mostrando e colocando uma capa em você, uma roupa em você que não te pertence. Então, a oração fala o seguinte: Deus, recebe tudo que não pertence a mim. Tudo que a gente se culpa, que não é nossa culpa. Que Deus possa estar mostrando com a luz dele, a luz iluminadora da pessoa de Cristo, para que a gente veja e para a gente jogue fora essa culpa que não é nossa. Largue mão da ira. Ai, gente, esse é o pior. Você tá tão irada
com o que a pessoa fez com você, que você não quer saber de mais nada. Você não quer nem tentar reconstruir o relacionamento. Você simplesmente quer virar as costas e abandonar tudo. Essa oração eu coloquei, que Deus me ajude a libertar tudo o que preciso para sarar. Eu quero ler algumas citações aqui para vocês. Olha, essa aqui é muito interessante. Cada um carrega em si a responsabilidade de suas próprias escolhas. É sobre a culpa. Não adianta a gente se sentir culpado por coisas que não foram da nossa responsabilidade, né? Deixa eu vir aqui para a ira agora. Ver se tem alguma citação que eu quero compartilhar com vocês. Você pode tornar a situação muito mais difícil e muito mais complicada através de um ato descontrolado. Respire fundo e não aceite ser controlado. Isso é muito difícil, ser controlado pelas suas emoções. E eu digo isso porque eu sou uma pessoa que luta contra a ira. Então, Provérbios 29:11 diz, vou abrir aqui para vocês, é o último versículo sobre a ira. Esse é um versículo que eu tenho meditado bastante, por ser uma pessoa que gosta de explodir. Provérbios 29:11 diz o seguinte: o tolo dá razão à sua ira, mas o sábio domina-se. Pois é, meninos, oremos que nos tornemos sábias, que nos tornemos pessoas que possam estar trazendo e fazendo a vontade de Deus nas nossas vidas. Pronto, esse foi o quarto ponto, meu testemunho. Segundo ponto, o ministério. Terceiro ponto, o por um coração consagrado. Quarto ponto, o estudo. Quinto ponto, eu vou estar trazendo vocês aqui para o computador e eu vou estar fazendo o nosso... Deixa eu virar aqui vocês para o computador. Eu vou estar fazendo o nosso sorteio. Vocês me deem um segundinho aqui, que eu vou pegar aqui a lista. Pegar aqui a lista de inscritas e eu vou estar fazendo o sorteio com vocês. Rapidinho, e gente, eu vou ter que sair porque eu vou precisar ir para a igreja. Hoje eu tenho culto de oração, mas eu vou fazer aqui o sorteador. Vou virar vocês aqui pro computador, só um segundinho. Pronto, tá aqui o sorteador. Vou mostrar aqui pra vocês. Nós somos, ao todo, vou mostrar aqui quanto foi. 215 mulheres, sendo que tem alguns números que foram duplicados, e eu já sei, e daí eu vou estar, quando eu reabrir as inscrições, eu vou estar colocando, mas eu já sei quais são os números, então isso não é problema. E hoje eu vou abrir para vocês aqui no meu caderno e mostrar o que é que a gente vai estar sorteando. A gente vai sortear a Bíblia da Editora Vida, a gente vai sortear o livro Vida Mais Colorida, e as divisórias da Bíblia e as abas. Então, são 4 prêmios, 5 com a capa belíssima que a minha amada Karen fez pra gente de presente. Então, tá aqui, números 1 a 215. Eu vou estar orando pela pessoa que vai estar ganhando, rapidinho, e daí eu vou ter que ir. Senhor, esteja abençoando a pessoa que ganhar esses prêmios, que a tua vontade seja feita, que vá para uma mulher que possa estar doando o seu coração a ti, ó Pai, entregando totalmente em tuas mãos e consagrando o coração dela, que venha como instrumento de ti. Em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, amém. Lá vai, meninas! Número 206. Deixa eu ver quem é o número 206.
206. Priscila Dantas de Assis Dante Gandhi. Então, Priscila, entra em contato com a gente nas próximas 24 horas com as páginas da sua Bíblia, as páginas do estudo impresso e as marcações na sua Bíblia que você fez essa semana, tá bom? Meninas, eu vou ter que sair agora. Eu vou estar no culto de oração na minha igreja. Quando eu voltar do culto de oração, eu vou ler todas as mensagens que vocês escreveram aqui e vou estar compartilhando com vocês e conversando mais um pouco. Eu espero que esse estudo, que na verdade eu estou fazendo para mim, né, em primeiro lugar, para estar condensando tudo que eu tenho aprendido nesses últimos 4 anos, possa estar sendo como bênção para a sua vida, inspirando a sua vida, para que, assim como eu, você esteja caminhando perto do Senhor e esteja fazendo a vontade dele. Eu vou indo agora, não queria deixar vocês, mas eu preciso ir. Um beijo, Deus abençoe vocês e muito obrigada por estarem comigo aqui hoje. Qualquer dúvida que vocês tiverem sobre qualquer um desses tópicos que eu conversei hoje à noite, meu testemunho sobre o Ministério Cafezinho, sobre o estudo por um coração consagrado, sobre o estudo de hoje à noite ou sobre o sorteio, entre em contato com a gente por mensagem, tá bom? Um beijo, Deus abençoe vocês. Tchau, tchau.